Colossenses 3,17 diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Repito, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Venha para trás agora, vira as páginas para trás, voltando, para 2 Coríntios, segundo livro de Coríntios 5:20. Segundo livro segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 20, que diz: De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Primeira parte que diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Amém. Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade, pelos teus filhos que vieram nesta noite na tua casa. Que a tua bênção seja sobre todos e que todos saiam daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, baseado nesses dois versículos, eu quero falar sobre o tema representando Jesus aqui na terra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: tudo que fizerdes, fazei-o para honrar, para magnificar, para louvar, para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Seja o que você fizer, por palavras ou por ações. Ali para a igreja de Corinto, ele diz: olha, porque nós somos embaixadores de Cristo. Meus irmãos, como crente, o nosso papel aqui nesse mundo mudou. Sim, irmãos, não temos mais a responsabilidade de buscar os nossos próprios interesses. Mas acima dos nossos próprios interesses, agora há o interesse dos céus. Agora o que nós fizermos por palavras, por ações, nós vamos fazer com o intuito, com o objetivo principal de enaltecer, de glorificar o nome do Senhor. Nossa tarefa agora é representar os interesses de Jesus e de seu reino, da sua obra aqui na terra. A nossa grande responsabilidade, irmãos, e precisa essa responsabilidade ser prioritária, a prioridade da nossa vida é representar a Cristo, de maneira que o nome de Jesus venha a ser glorificado, que o nome de Jesus venha a ser exaltado. Nós precisamos levar esta mensagem do Evangelho a todos os cantos desse mundo. Nós precisamos representar muito bem Jesus aqui na terra. Será, irmãos, que nós temos sido fiel e leais testemunhas, fiéis e leais representantes de Jesus, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde estudamos, aonde estamos andando? Será que nós estamos representando corretamente Jesus? Então vamos ver. Irmãos, nós temos que trabalhar e caminhar como embaixadores de Cristo. Paulo diz que vós sois embaixadores de Cristo. E ele está dizendo que tudo que nós fizermos, seja por palavras ou por atitudes, nós precisamos adorar, glorificar o nome do Senhor. Eu penso, irmãos, que de todos os títulos que Paulo dá aos cristãos, e Paulo dá diversos títulos aos cristãos, como nós somos casa, somos construção, somos pedra, somos lavoura, enfim, ele fala diversos
itens que o cristão é. Mas de todos os títulos que Paulo dá aos cristãos, nenhum é mais honroso e se destaca como ser embaixador de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores aqui em nome de Jesus. O embaixador, irmãos, a bem da verdade, é a graduação mais elevada de um representante de um governo junto a um outro governo. Um embaixador é aquele que representa o seu país no outro país. É aquele que representa, por exemplo, os Estados Unidos aqui no Brasil. Quem é que representa? É o embaixador dos Estados Unidos. O Brasil, ele tem embaixador praticamente em todos os países onde há relações diplomáticas, e o seu embaixador lá na Argentina é o que representa o Brasil e os interesses do Brasil lá naquele país. Então, ele é uma autoridade porque ele está lá não no seu nome, ele está lá em nome do governo brasileiro. Ele está lá na Argentina em nome do governo brasileiro. E nós, irmãos, quando Paulo diz que vós sois embaixadores de Cristo, nós estamos aqui nesse mundo representando Jesus. O embaixador, ele não é daquele país. O embaixador brasileiro, que lá na Argentina, ele não é um argentino, ele é um brasileiro. E nós, irmãos, quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ser cidadão dos céus. A nossa terra não é aqui. Aqui nós somos peregrinos, a nossa caminhada aqui é passageira. Aqui nós apenas estamos representando Jesus. Nós estamos representando um país que se chama céu, e o nosso governo é Jesus. E aí, irmãos, como nós estamos representando Jesus aqui nesse mundo? Quando a Bíblia afirma que nós somos embaixadores de Cristo, a mesma está dizendo que nós não somos mais desse mundo. Nós somos aqui do reino da terra. Somos o reino de Deus e fomos enviados a esse reino mundano, ao mundo, para representar os interesses do reino do Rei Celestial, de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender que a nossa representatividade aqui na terra precisa honrar e glorificar o nosso Rei, a qual nós estamos representando. Então, irmãos, o embaixador sempre tem que estar à disposição do Rei, do seu Rei, numa entrega completa de submissão à vontade soberana de quem lhe chamou. Assim, irmãos, o representante, o embaixador do Brasil em qualquer país, ele tem que estar lá à disposição do governo que enviou ele para aquele país, para representar. Ele tem que estar à disposição, e ele tem que estar submisso à vontade do governo brasileiro que lhe enviou para um outro país. Assim, irmãos, quem nos enviou para sairmos falando uma mensagem do reino celestial foi Cristo. Nós temos que estar à disposição de Jesus, e temos que submeter a sua soberana vontade, aceitar a sua vontade, e temos que ser leais a Cristo em todo instante da nossa vida. Como embaixador, nós temos que desenvolver, irmãos, também um crescente relacionamento com as pessoas. As pessoas daquele país, aonde está ali o embaixador tem que ter relacionamento com as pessoas, para que as mesmas venham se interessar de conhecer o país a qual o embaixador está representando. Assim, irmãos, quando Paulo diz, vós sois embaixadores de Cristo, nós estamos representando um país que se chama céu. O governo é Jesus, e
nós precisamos relacionar com as pessoas aqui deste mundo, para que venhamos influenciá-las, para que provocar nelas o desejo de também querer conhecer esse país que é o céu. Meus irmãos, assim como o embaixador político, o embaixador lá naquele país, ele representa e ele tem uma autoridade que, assim como o presidente, ele tem uma autoridade, porque ele representa o Brasil lá em tal país. Quando houver qualquer dúvida do governo, lá onde ele está, ou qualquer intrigas políticas, ou qualquer questões políticas, o governo, ele chama o embaixador para dar alguma explicação. Meus irmãos, a bem da verdade que o embaixador de Cristo exerce aqui na terra também a mesma autoridade de Cristo. Nós representamos a Cristo e temos a autoridade de Jesus aqui na terra. Assim como o embaixador, ele está lá num tal país e ele tem a autoridade do governo para representar o seu país. Como crentes, nós temos que representar Jesus, irmãos, isso em todos os lugares que nós vamos. Lá na padaria, lá no supermercado, lá no colégio, trabalhando ou passeando, indo em todos os lugares, você tem que entender que você é um representante de Cristo. E como você, como nós estamos representando Jesus, irmãos? Como representante de Jesus, nós temos que servir e realizar a vontade de Deus em toda a nossa vida. A vontade do nosso Rei tem que ser expressa, tem que estar timbrada em nossos corações, para que possamos fazer a vontade do Mestre. A nossa função específica nesse mundo, irmãos, é pregar a mensagem de reconciliação ao mundo que está em trevas. E através do sacrifício de Cristo, o mundo é reconciliado. Mas como eles vão saber dessa mensagem? Como eles vão conhecer a Cristo? Como eles vão saber sobre Jesus? Se nós, como embaixador, como representante de Jesus, estivermos calados, estivermos inertes. Não podemos ficar parados, quietos. Nós estamos representando um reino. Irmãos, não podemos ousar em assumir esse compromisso de representar Jesus de forma descuidada, de forma relaxada. Como representante de Jesus, como embaixador de Jesus, eu não posso ousar em representar Jesus de qualquer maneira. Um embaixador em qualquer país que está representando o Brasil, ele não pode ousar ir lá representar o Brasil de qualquer maneira. Ele tem que ter um conhecimento de causa. Ele tem que conhecer o Brasil, o pensamento do governo brasileiro, os interesses do governo brasileiro. Ele tem que entender diversas questões de ordem e saber tudo sobre o Brasil, porque ele, lá naquele país, ele está representando o Brasil. E ele não pode representar o Brasil de maneira descuidada, de maneira sem nenhum conhecimento de causa e de maneira relaxada. Assim somos nós. Nós, como embaixadores de Cristo, não podemos representar os céus, não podemos representar Jesus de qualquer maneira, de maneira relaxada, de maneira descuidada, sem nenhum conhecimento de causa, conhecimento do Evangelho. Irmãos, como você vai representar Jesus? Como você vai representar os céus se você não sabe nada dos céus? Se nem certeza da salvação você tem. Não tem como. Só pode representar Jesus quem tem certeza de salvação, quem conhece. Todos os embaixadores que estão representando diplomaticamente o Brasil, os embaixadores têm uma cartilha de procedimento como exercer a diplomacia
e como ele vai exercer a sua função como embaixador em tal país. Eles têm uma cartilha que ele precisa estudar e eles precisam ter conhecimento de causa, conhecimento sobre o Brasil, para representar o Brasil lá. Nós, irmãos, somos representantes, somos embaixadores de Cristo. Paulo diz, vós sois embaixadores de Cristo. Mas o governo de Cristo não nos deixou às escuras. Ele deu o manual. Aqui está o manual. Você quer saber sobre o céu? Você precisa falar sobre o céu? Você precisa falar sobre esse governo? Mas como falar? É só meditar na cartilha que ele deixou para nós estudarmos e para sermos bons representantes dos céus. Agora, irmãos, eu disse que nenhum representante pode representar o seu governo de maneira descuidada, relaxada. O que eu quero dizer com isso? Você não vai representar o Brasil lá de maneira assim de qualquer maneira, de qualquer atitude, de maneira, até, irmãos, até na maneira de se portar, de se vestir, o embaixador ele tem que saber se posicionar, saber ter realmente postura, porque ele está representando o Brasil em tal lugar, e nós estamos representando os céus aqui na terra. Por isso que o verdadeiro crente, ele não anda de qualquer maneira, não, irmãos. Não, ele tem pudor, ele tem a maneira correta, até na postura, na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de ser. Ele sempre vai agir de maneira que vai representar os céus, sem trazer nenhuma dúvida naquilo que ele está representando. Irmãos, quando Pedro escreveu lá na primeira carta 3:15, ele diz que nós precisamos estar habilitados para responder àqueles que venham inquirir sobre a nossa esperança, sobre aquilo que nós cremos. Como representante de Cristo, irmãos, nós temos que sempre estar preparados para explicar ao povo o que é os céus, sobre a esperança que nós temos de ir ao céu, sobre o conhecimento que nós temos dos céus, sobre o conhecimento que temos de Cristo, irmãos, porque o Espírito Santo nos ajuda, nos habilita, nos capacita, para que também possamos representar muito bem os céus aqui na terra. Temos que representar Jesus, irmão, de tal forma que as pessoas venham sentir desejo de querer saber mais e mais acerca desse país que nós representamos aqui na terra. Quando o embaixador é inteligente, ele está lá representando o Brasil em qualquer país. Lá naquele país onde ele representa o Brasil, ele vai falar do Brasil, vai falar das potencialidades do Brasil, vai falar dos lugares bonitos do Brasil. Ele vai promover o Brasil a ponto de o cidadão daquele país ficar interessado em visitar o Brasil, em vir ao Brasil para realmente ver as maravilhas que ele falou. Assim, irmãos, nós, como embaixadores de Cristo, nós temos que tomar a posição de explicar, de falar, de influenciar as pessoas, falando acerca dos céus, falando acerca de Deus, falando acerca do governo celestial, de tal maneira que as pessoas vão ficar interessadas, desejosas de querer conhecer o céu. Mas como as pessoas vão ter esse interesse se os representantes dos céus aqui na terra não representar bem? Por isso, irmãos, nós precisamos ser fiéis e leais embaixadores, porque como embaixadores do Rei Jesus, nós temos que estar afinados com aquilo que Jesus pensa, com aquilo que Ele fala, para que possamos realmente explicar às pessoas, para que as pessoas venham ter interesse em conhecer o nosso Rei Jesus. Irmãos, há uma importância muito grande de sermos embaixadores do Rei.
Quando Paulo diz, vós sois embaixadores de Cristo. O nosso trabalho de embaixador de Cristo, irmãos, é mais que uma simples tarefa. É o nosso profundo chamado, irmãos. Você foi chamado para ser embaixador do Rei. E essa tarefa, irmãos, não é pouca coisa não. Você é mais do que um crente, irmãos. Você é o embaixador de Cristo. Você representa Jesus aqui, irmãos. E Ele deu uma ordem imperativa para que você vá e faça discípulo. Como embaixadores de Cristo, nós temos que ter por objetivo maior influenciar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas de tal maneira que elas venham sentir-se protegidas e desejosas de conhecer o nosso Rei Jesus. Agora as pessoas só vão ter desejo de conhecer a Jesus se nós tivermos sabedoria para influenciar as pessoas. Como embaixadores de Cristo, você foi chamado para influenciar. Um embaixador sábio, inteligente, lá onde ele está, ele vai influenciando as pessoas para ir a visitar o seu país, para ir visitar o Brasil. Quando qualquer embaixador onde ele está, lá eles têm tudo sobre o Brasil. E as pessoas vão lá nas embaixadas conhecer sobre o país, vão lá e o embaixador ele tem que ter um jeito de influenciar as pessoas para ir visitar o seu país de origem. Assim, irmãos, que Deus nos dê graça, capacidade, para que nós venhamos influenciar as pessoas a querer conhecer os céus, a saber mais sobre os céus. E as pessoas, elas vão vir às nossas igrejas para conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus. Precisamos levar as pessoas a compreenderem que existe um país muito melhor e que Jesus, irmãos, foi preparar lugar para todos. A bem da verdade, irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Aqui e agora nós somos peregrinos. Quando você aceitou Jesus, você recebeu uma nova natureza. A tua natureza não é mais mundana, a tua natureza é celestial, é a natureza de Cristo que foi estabelecida em você, irmãos, para entrar nesse país que é os céus, só aceitando a Cristo. Para as pessoas terem um conhecimento desse país, elas precisam aceitar a Jesus, irmãos. Caso contrário, é impossível chegar aos céus se não aceitar a Jesus. Mas como elas vão saber disso? Como elas vão compreender isso? Se nós, como representante de Jesus, estivermos falhando na nossa conduta de embaixadores do Rei. Então, irmãos, seja um fiel representante de Jesus aqui neste mundo, irmãos. Você foi chamado para representar a Jesus. Como representante de Jesus aqui nesse mundo, nós temos que expandir essa influência. Tem que ser uma influência salutar, aonde as pessoas venham ficar com seus corações desejosos de conhecer esse Rei, de conhecer esse país, de conhecer o que há no céu, irmãos. E nós vamos levar muitas pessoas para o céu, através da nossa influência. Você precisa mostrar que no reino de Deus existe segurança, existe paz, existe amor, existe alegria. Que no país que nós pertencemos, não há guerra, não há morte, não há tristeza. Para onde nós estamos indo é um lugar seguro, aonde não tem ladrão que venha roubar, porque o nosso tesouro está guardado nesse país e é para lá que nós vamos. Mas você não pode ir sozinho, você não pode ir para esse país sozinho, você precisa levar mais alguém. Por isso você é embaixador de Cristo aqui, você está representando Jesus aqui, como embaixador de Cristo. Você precisa ser simpático, irmãos. Irmão, já pensou? Num embaixador que representa, estamos falando do Brasil, que representa o Brasil
lá no Uruguai, lá na Argentina, nos Estados Unidos, enfim. E ele não é um embaixador simpático, ele é um embaixador que não mostra simpatia. O que as pessoas vão ter em mente do país Brasil? Que todo mundo é antipático, que todo mundo são pessoas porque aquele embaixador, ele está representando o Brasil ali. E se ele não representar bem, as pessoas vão ter noção que o Brasil é igual a ele. Assim, irmãos, é o crente. O crente é representante de Cristo, é embaixador de Cristo. Está representando os céus aqui na terra. Agora, se você, como embaixador de Cristo, não for simpático, as pessoas vão ter desejo de querer conhecer o céu? As pessoas vão ter desejo de querer saber sobre o Rei Jesus? Não, irmãos. Se o embaixador é antipático, ninguém vai querer ter muito conhecimento daquele país. Como representante de Cristo, irmão, nós temos que ser simpáticos. É triste quando a gente ouve falar de crentes antipáticos. Irmão, já viu que tem crente que ele chega num lugar, as pessoas já não gostam. Não porque ele ali está condenando o que as pessoas estão fazendo, mas é que ele só tem palavras que não expressam amor, que não expressam simpatia, que não expressam aquela representação dos céus que ele está fazendo. Um embaixador que não é simpático, ele está falando mal do seu governo. O crente que não é simpático, ele está falando mal de Cristo, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela maneira de agir e reagir. Então, irmãos, você precisa ser simpático. O crente, irmãos, aonde ele chega, ele tem que ser o perfume de Cristo. Ele tem que ser uma carta aberta. Ele tem que ser simpático. As pessoas, irmãos, precisam sentir prazer de estar conversando conosco. As pessoas precisam ter desejo e alegria de estar perto de nós. Agora, tem crente, irmãos, que as pessoas não gostam de estar perto, porque sempre ele só está condenando, ele só está apontando, só apontando os erros das pessoas. Irmãos, as pessoas, elas já estão condenadas. Não precisa você ficar toda hora apontando o dedo e condenando as pessoas e mostrando os erros das pessoas. Elas já estão condenadas, porque a Bíblia diz, aquele que não tem Cristo, que não aceita Jesus, já está condenado. As pessoas sem Cristo já estão condenadas. Nós fomos chamados para tirar as pessoas da condenação, para tirar as pessoas do caminho tortuoso que elas estão indo, para tirar as pessoas do abismo que elas estão caindo. Nós fomos chamados para tirar as pessoas desse caminho mau. Agora, se você, aonde chega, na roda que chega, só tem palavra de condenação, só aonde você chega, você já vai dizendo, vocês vão para o inferno, vocês vão para o inferno, vocês vão para o inferno. Irmão, elas já estão condenadas. Você precisa mostrar o céu e não o inferno. O inferno elas já estão vivendo aqui e vão viver eternamente se não aceitar Jesus. O que elas precisam saber é sobre o céu e não sobre o inferno. O inferno elas já vão. Elas precisam ser tiradas desse caminho e levadas para o caminho do céu. Porque você está representando os céus e não o inferno. Agora, tem crente, irmãos, que a sua casa é o inferno, as suas palavras são só palavras complicadas. Então as pessoas dizem, mas essa pessoa está falando de quê? Ele fala o céu, mas a casa dele é o inferno. Então está representando mal o seu país. E isso não traz influências
benéfica a uma pessoa. Então o crente ele tem que saber que ele tem que representar muito bem os céus, irmãos. E o céu é um lugar de paz, de segurança, de amor, de felicidade. Por isso que o crente, embora as lutas ele tem problemas, tem dificuldade, mas ele tem que ter sorriso, ele tem que mostrar felicidade. Ele mostra, porque ele tem vida eterna, irmãos. O crente, ele está indo para os céus. Aqui não é o nosso destino, aqui não é o nosso lugar definitivo. Nós somos peregrinos sobre essa terra. Nós estamos representando o céu e é para lá que nós estamos indo. Irmãos, como representante dos céus aqui na terra, nós temos que fornecer às pessoas apoio emocional, apoio espiritual, incentivo. As pessoas vivem estressadas, vivem atribuladas, vivem passando por tantos momentos complicados. E você, como representante do céu, há uma palavra dos céus, de Deus, para essas pessoas. Essas pessoas precisam ouvir de Deus, porque Deus nos conforta, irmãos, em todas as nossas tribulações. E assim como nós somos confortados pela palavra do nosso Rei, nós precisamos transmitir essa palavra de conforto às pessoas. As pessoas precisam conhecer a Deus através de nós, irmãos. Não tem outra maneira. As pessoas só vão conhecer Deus através da igreja, através dos crentes. Não existe outra maneira, irmãos. Como representante de Cristo, nós estamos aqui para abençoar as pessoas, para servir as pessoas. Quanto mais você servir, quanto mais você mostrar amor, quanto mais você mostrar interesse pelas pessoas, mais será o teu poder de influenciá-las. E você foi chamado para ser embaixador de Cristo, para influenciar as pessoas a querer ir para o céu. Como embaixador de Cristo, estamos representando as coisas de Deus aqui, irmãos, e não as nossas. Nós não fomos chamados para representar os nossos interesses próprios. Sempre nós teremos que responder às pessoas conforme Deus pensa, conforme Deus fala, conforme Deus determinou, e não conforme nós achamos. O embaixador do Brasil, lá em qualquer país, ele vai falar como o governo pensa. Ele vai influenciar ou vai demonstrar naquele país o pensamento do Brasil e não dele. Ele pode até um outro pensamento, mas lá ele não pode falar o seu pensamento. Ele vai falar o pensamento do governo brasileiro. Assim, irmãos, você, quem sabe, na tua maneira de agir, você até pensava alguma coisa diferente. Mas quando você vai para a cartilha, não. Eu até pensava assim, mas o meu governo, Deus pensa dessa maneira e é dessa maneira que eu tenho que falar. Você vai falar para as pessoas, não é o que você pensa, não é o que você acha. Você vai falar o que Deus pensa, o que Deus falou, o que está determinado na palavra de Deus. Porque você é um representante dos céus, você é um representante de Deus, e como representante de Deus, você tem que falar o que Deus pensa, e não o que você pensa. Por exemplo, já veio algumas pessoas falar comigo, perguntar o que eu penso sobre algumas questões polêmicas aí do Brasil, né? Sobre casamento gay, sobre isso, sobre aquilo. Eu não me preocupo em dar a minha palavra, porque eu estou representando Deus aqui. E o que eu vou falar o que o meu Rei pensa, o que o meu Deus pensa. Eu não estou representando uma organização aqui da terra. Eu represento os céus, e os céus falam isso, Deus pensa isso, e eu falo o que o meu Deus pensa, e não o que eu penso. Então, irmãos, eu não vou me preocupar, não, porque não. Qualquer um que me pergunta, porque eu penso, não. Deus fala assim na sua palavra, e é isso que eu falo, porque eu estou representando Deus aqui, irmãos. Você está representando Deus, irmãos. Não tenha medo de falar o que Deus pensa. Agora, se você colocar as tuas palavras, o que você pensa, aí você pode ficar com medo.
Mas o que Deus pensa, não fique com medo não, irmãos. Sempre nós teremos que responder conforme Deus pensa e não aquilo que nós achamos ou nós pensamos. Só poderemos emitir opinião, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. As nossas opiniões para o mundo é a opinião de Deus, irmãos. Aleluia. E você tem um manual aí, irmãos. Aleluia. Então o manual que você tem não deixa dúvidas, não deixa você num caminho duplo, não, irmãos. É muito claro, você é representante de Deus. Ser representante de Cristo, irmãos, requer coragem. Temos que fazer com que as pessoas saibam o que nós cremos. O embaixador em qualquer país, ele tem que ter coragem para dizer, não, o meu governo, o nosso governo, o governo brasileiro pensa assim, acha assim e diz assim. Ele não pode ficar com medo de ser retaliado. Muitas vezes, por causa da posição que ele está representando lá o governo brasileiro, por exemplo, e aquele governo onde ele está não gostou, pode até expulsá-lo. As pessoas podem até nos expulsar aqui desse mundo, mas se nos expulsar daqui, nós vamos para o nosso país. Vamos para o nosso país, irmãos. Aleluia. Mas nós vamos emitir sempre o pensamento do que pensa o nosso governo. A maior parte das pessoas, a bem da verdade, irmão, não sabe nada sobre Deus. A maior parte das pessoas aqui da terra não entende nada de céu, nada de Cristo, nada de nada. E eles só poderão saber se nós formos verdadeiros embaixadores de Cristo nesse mundo. O embaixador, irmãos, de Cristo é aquele que traz a bandeira ensanguentada do Calvário. Um embaixador, ele tem a bandeira do seu país. Se alguém tem interesse em possuir a bandeira do seu país, ele tem a bandeira. A bandeira do seu país está hasteada lá na embaixada, está lá, porque aquilo lá é um pedaço daquilo que ele representa. Nós, irmãos, representamos os céus e temos que levantar a bandeira ensanguentada do sacrifício de Cristo o mais alto possível, porque as pessoas precisam saber que houve alguém que morreu para salvar elas, para transformar essas pessoas. O embaixador, irmãos, do Brasil, em qualquer país, ele tem que estar em contato permanente com a sua base, com o seu governo, para que ele possa sempre executar as tarefas e emitir as opiniões corretas do seu país. Assim, irmãos, quando Paulo diz, vós sois embaixadores de Cristo, e ele está dizendo, olha, vocês precisam estar em contato direto com a base, com os céus. E a única maneira de ter contato direto com os céus é lendo a palavra de Deus, é orando, é vindo aos cultos, é tendo contato com a base, irmãos. Contato com os céus. Como está o teu contato com a base? Como está o teu contato com o rei? Como está o teu contato com o governo de Cristo, irmãos? Nós só podemos emitir aquilo que Deus pensa e não outra coisa. Se for necessário, irmãos, esteja pronto até sacrificar-se por Cristo. Porque quanto maior também os sacrifícios, quem sabe maior será a influência de você influenciar as pessoas. Muitas vezes, irmãos, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes, o embaixador tem que sair da sua zona de conforto para ir em algum lugar, para ir em tal país, para representar lá, independente das situações que aquele país vive. Mas lá ele tem que representar o Brasil, e assim, irmãos, independente do que as pessoas pensam, independente se for lugar difícil ou não, nós temos que ir representando os céus a todas as pessoas. Irmãos, tem muito crente, e eu termino aqui, tem muito crente que não é embaixador de Cristo. Ele não é um cristão embaixador, ele é um turista, ele é um turista naquele país, é um cristão turista e não um cristão embaixador.
Porque o embaixador, irmãos, quando o cristão é embaixador, ele está lá influenciando as pessoas daquele país para ir no seu país, para visitar o seu país, porque ele está naquele país falando bem do seu país, ele está lá mostrando o interesse do seu país e provocando o interesse das pessoas de conhecer e amar o seu país. Agora, o cristão turista, ele, em vez de ele falar do seu país, ele quer estar no país lá para conhecer as coisas boas que tem naquele país. Ele, em vez de ele levar as pessoas a se envolver com o seu país, é ele que se envolve com aquele país. E tem crente assim, irmãos. Tem crente que é cristão turista. Ele está aqui no mundo, em vez de ele influenciar o mundo, para que o mundo venha se envolver e saber acerca do país, é ele que se envolve com o mundo. Em vez de ele colocar o seu país nas pessoas, é aquele mundo que ele vive que entra no coração dele. Nós estamos no mundo, irmãos, para influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. É nós que temos que influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Um cristão embaixador, irmãos, é aquele que está interessado em mostrar as maravilhas que há no seu país. É aquele que, quando fala o cristão é o embaixador de Cristo, ele vai mostrar as maravilhas dos céus para o povo. Agora, quando ele é um turista, ele quer saber das maravilhas que há no país. Quando fala do cristão, ele quer, em vez de ele mostrar para o pecador as maravilhas que há no céu, ele se envolve com as maravilhas, entre aspas, que existem aqui no mundo. E as maravilhas desse mundo te levam a lugar nenhum. Irmãos, você é um representante dos céus, você é um embaixador de Cristo. O embaixador de Cristo, irmãos, é aquele que deve lutar para sempre viver uma vida íntegra, uma vida leal, para que a mensagem de Cristo não seja maculada. A mensagem dos céus não pode chegar sendo maculada, desfigurada, mas a mensagem dos céus, ela tem que estar intacta. Ela precisa chegar ao coração das pessoas como ela é. Uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que traz vida, que traz paz, que traz consolação, que traz bênção, que traz cura, que traz alegria, que traz felicidade. É isso que nós representamos. E você foi chamado para ser o embaixador de Cristo. Por isso, Paulo diz: e vós sois embaixador de Cristo. Ficamos em pé nesse momento. Olhe para dentro de você, irmãos. Você está sendo um verdadeiro embaixador de Cristo? Você está representando Jesus de maneira íntegra, fiel? Você é um fiel representante dos céus aqui na terra, irmãos? Será que eu sou um verdadeiro embaixador de Cristo? Aquele que está influenciando as pessoas a irem para o céu, a conhecer o céu. Como eu estou sendo embaixador de Cristo aqui, irmãos? Como eu estou sendo? Para eu representar bem os céus, eu preciso conhecer os céus. O embaixador do Brasil em qualquer país, ele sempre tem que estar em contato com a base, com o governo brasileiro, em diversos assuntos. E ele vai sempre falar as opiniões do governo brasileiro. Como embaixador dos céus, nós temos que estar ligados com a base, os céus, a Bíblia, Deus, a palavra de Deus. Nós temos que ter conhecimento de causa e representar muito bem, para que possamos sempre ter a opinião de Deus, aquilo que Deus quer que as pessoas venham saber. Irmãos,
Deus está interessado em que esse mundo venha saber o que é o céu. Deus está interessado em que as pessoas venham procurar conhecer os céus. E elas só vão saber acerca dos céus através do representante de Jesus. Você é um representante de Jesus. Você é um embaixador de Jesus. Vamos falar com a base um pouco, irmãos? Vamos uns 10 minutos falar com a base?